Oi, maravilhosas! Mais um episódio do nosso podcast. Se você está me ouvindo pela primeira vez, puxa uma cadeira, pega uma água, um café e senta. Se você está aqui toda semana, eu quero te agradecer e pedir para vocês continuarem comentando muito, gente. Comenta, compartilha, porque assim eu sei que eu estou falando e você está me ouvindo e de fato é um termômetro para saber qual tema vale mais a pena a gente abordar de novo. Bom, o tema dessa semana é como começar mesmo sem se sentir pronta. Como começar quando a gente não está confiante o suficiente? E esse episódio todinho eu vou trazer recorte da minha vida em diferentes momentos e em diferentes áreas e de como, mesmo sem me sentir 100% confiante, eu consegui fazer coisas incríveis. Vou dizer que nada que eu conquistei de início eu sabia que ia dar certo. Mas eu também quero dar um spoiler que à medida que você se torna um pouco mais corajosa, as coisas começam a acontecer. Porque você tá já entendendo que algumas coisas podem dar certo e outras podem dar errado, mas tá tudo bem, sabe? Você tá ali mais pelo divertimento e pela ousadia. E eu também quero começar dizendo que nesse episódio a gente teve incentivo de Quaker, que inclusive me motivou muito a falar sobre esse episódio, porque através de uma ação que eu vou contar em breve deles, eu me senti motivada para tentar uma coisa diferente na minha rotina, nos meus hábitos alimentares, muito simples, mas desafiador, que eu venho falar com vocês mais à frente. Gente, começar sem se sentir pronta, né? Eu acho que no final das contas, se a gente parar para pensar, né? Eu aqui pensando na minha vida, não teve nada que eu fiz que eu estivesse me sentindo realmente pronta. E aí eu vou começar por uma ordem, né, de vida. Algumas de vocês que já escutaram outros episódios meus sabem que como foi o início da minha carreira, que eu sou publicitária, comecei com design, depois eu fui avançando, meu sonho sempre foi trabalhar com redação, né? E eu consegui trabalhar com redação. Eu tinha algumas coisas que atrasavam a minha caminhada, porque no tempo de lavar bolinha, não era tão fácil se destacar. Qualquer coisa atrasava a sua entrada no mercado de trabalho. Exemplo, eu sempre morei muito longe do centro do Rio, muito longe da zona sul do Rio, que era onde estavam as grandes empresas e as grandes agências. Então, a pessoa que me contratava já tinha que saber que ela ia pagar 3 passagens no mínimo. Então, eu já tinha isso contra mim, comparado a outros estudantes, amigos meus e tudo mais. E aí, dentro do meu coração, eu sentia que eu já estava perdendo. E, de fato, nesse quesito eu já estava. Mas eu pensei a seguinte coisa. Eu sempre fui a garota Tumblr, né? Obviamente. Viciada em Tumblr, adorava essas coisas. Estava sempre tendo blog. Desde bem novinha, decidi que eu iria criar um blog. E que no meu currículo, quando eu fosse enviar para vagas no e-mail, sabe? Achar vagas disponíveis, eu iria enviar esse blog e falar que eu gostava de escrever e da minha habilidade em design também. Isso me ajudou muito, mas para eu dar esse pontapé, vocês não imaginam a insegurança que eu senti. O medo de parecer boba, porque eu não via ninguém fazendo isso, sabe? Pelo menos ali dentro da minha bolha. E vamos considerar que o meu recorte dentro da publicidade, do jornalismo, era de ninguém. Eu não conhecia ninguém. Eu sou da Baixada Fluminense, minha vida era totalmente dentro só da minha realidade. E aí, através dessa atitude, eu comecei a receber várias vagas. Eu sei que falando assim, hoje não é nada, mas naquela época foi uma estratégia muito boa e que funcionou muito. Só que eu não estava pronta para aquilo. O que aconteceu? Eu consegui vagas e, inclusive, foi onde eu permaneci mais tempo, antes de viver só do Hábitos que Mudam e tudo mais, numa agência que eu sou super fã, que eu amava muito. Fiquei 6 anos trabalhando nessa agência, através do meu blog, e lá eu era redatora, cresci com planejamento estratégico, enfim, uma infinidade de possibilidades apareceram na minha vida a partir do primeiro passo. E eu acho que esse é o ponto. O ponto não é, como começar sem se sentir pronta. Não é ter uma lista de tarefas, não é ter um bot salva-vidas, não é você olhar e saber que você tem para onde voltar quando você errar. É pensar em dar um primeiro passo e descobrir o que vem depois. Sabe? Nem tudo precisa de um grande planejamento para ser iniciado, nem tudo precisa de uma grande estrutura, nem tudo precisa de começo, meio e fim. Às vezes é só mais uma tentativa de acerto e erro. Nesse caso eu acertei, mas em vários outros eu errei e assim faz parte.
Então, através dessa ação, a minha vida, ela começou a mudar, sabe? Ela foi para outro lugar. Eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente, oportunidades maiores se abriram para mim, não só dentro dessa agência que eu trabalhei, mas de muitas outras coisas, eventos de blogueira e por aí vai. E eu era bem nova, tá? Eu tinha 17 para 18 anos. Depois disso, eu pegando, né, ônibus e metrô para chegar até o meu trabalho, chegava sempre feliz, mas eu trabalhava num horário muito justo. E comecei a receber o segundo ponto, né, dessa coisa de começar sem estar pronta, né, sem você estar se sentindo pronta. Comecei a receber vários elogios dos meus amigos, né? Eu tinha um time grande, a gente era muito amigo e tal, todo mundo na mesma faixa etária e tudo mais. Eles falavam, como você, que é que mora mais longe, consegue chegar sempre de bom humor e consegue ir pra academia? Eu sempre tive o hábito de ir pra academia, gente, assim, desde bem novinha, sabe? Eu comecei a fazer atividade, eu tinha 15 anos e eu nunca parei. E aí eu falava, gente, vocês querem o quê? Que eu chegue triste? A realidade já é difícil mesmo, porque era difícil ali a minha realidade. Eu morava muito longe e eu ia pra faculdade, que era perto do meu trabalho, e eu chegava em casa assim, meia-noite, saía de casa cedo. Mas pra mim, eu tava vivendo meu sonho. Deixa ela com as coisinhas dela. Beleza. Todo mundo começou a falar, Lari, me ajuda nisso aqui assim, assado. Eu criava muitos sistemas de planejamentos muito bons, sabe? Na época, nas ferramentas que nós usávamos, eu era muito boa destrinchando tarefas. Não à toa, temos aí hábitos que mudam. E todo mundo começou a falar, cara, eu queria conseguir organizar minha vida como você. Na época eu usava bullet journal e tudo mais, aquela coisa cheia de papel. E eu decidi começar a compartilhar. Só que eu não sabia como que eu ia compartilhar isso, porque novamente era um universo que eu não conhecia. Você aí que pensa em criar conteúdo, que pensa em mostrar alguma habilidade sua, se liga nessa. Olha como uma coisa leva a outra. E aí uma amiga minha falou, cara, por que você não compartilha essas coisas no Instagram? Instagram lá no seu início, naquela vibe. Aí eu falei assim, tá, o que eu vou compartilhar? Vou compartilhar como eu organizo minha rotina, como eu organizo minha semana, como eu uso isso nas ferramentas físicas e nas ferramentas digitais. Gente, eu descobri que existia uma bolha de pessoas do Bullet Journal que já testavam várias ferramentas. Eu encontrei a minha turma. Com isso, eu comecei a criar conteúdo, comecei a criar. Uma demanda surgiu. Eu descobri uma nova habilidade que eu realmente era boa naquilo. E a gente tem aí o nosso querido Hábitos que Mudam, que nasceu através de dicas de hábitos de planejamento, né, rotina, e que se tornou essa plataforma de bem-estar feminino e autoconhecimento e rotina criativa. Mas olha como começar sem estar pronta, sem você se sentir pronta, fez com que uma grande mudança acontecesse. Mas qual é a cereja do bolo disso aí? Por que as pessoas gostavam tanto de saber o que eu fazia, como eu fazia dar certo? Porque eu tinha uma rotina que funcionava. Não era só assim, nossa, o planejamento da Larissa é legal, né? Nossa, o planejamento da Lari é bonito. Não, era tipo, cara, o que a Lari faz que ela consegue trabalhar tão distante, chegar em casa tão tarde e ter rotina para preparar as marmitinhas dela, para ir treinar e tem tempo de lazer? Porque eu tinha tempo para tudo isso. Eu era a que ia pra academia, eu era a que postava cedo fazendo meus autocuidados, e eu era a pessoa que no final da noite tava com os amigos lá na faculdade, sabe? Se tivesse que ir pra uma chopada, enfim. Eu estava vivendo. As pessoas não queriam, de fato, saber quais eram as melhores ferramentas. Elas aprendiam através do que eu ensinava, mas elas queriam saber como fazer isso. E aí que eu entendi que, no caso, era a forma que eu me relacionava com os meus hábitos. Eu sempre comecei as coisas sem necessariamente precisar ser excelente naquilo. Apesar de ter pavor, odiar ser iniciante, como qualquer outra pessoa, a gente gosta de começar sendo bom, né? Eu nunca tive esse apego de medo de como eu estou sendo vista, sabe? Desde nova eu tinha essa coragem para iniciar coisas. Muita vergonha, muita timidez, principalmente de chegar primeiro nos lugares ou ser vista pela primeira vez, mas assim, nenhum problema em ser vista tentando. E aí, o hábito da academia e tudo mais era o que me motivava a conseguir seguir a rotina que eu tinha, sabe? E teve um outro ponto. Algumas pequenas mudanças me incentivavam muito, sabe? Eu nunca associei
as minhas evoluções, hábitos de consumo. Nunca gostei de me mimar, de me parabenizar assim. E outra, eu não gostava e eu não tinha como, né? Vamos lá, vamos entender aqui também. Não tinha recurso disponível para para esses mimos, tantos assim. E eu gostava dos desafios que eu encontrava praticando atividade física. Aí o que aconteceu? Eu treinava numa academia de bairro, anos, e de repente, quando eu comecei a viver essa rotina diferente, eu pude malhar, treinar numa academia grande, sabe? Dessas que a gente via anúncio na TV e tudo mais. Aquilo me motivou muito, então eu acordava cedo feliz da vida para poder chegar lá, porque era uma coisa que eu não tinha tanto acesso. Literalmente pegar o limão e fazer uma limonada, né? Hoje isso é tão normal pra gente, porque a gente tem acesso a tudo quanto é tipo de informação, a gente sabe quais são as academias mais modernas, quais são, sabe? Tudo que tá acontecendo já tá na palma da nossa mão. Naquela época ainda não era tão assim. E aí eu era muito incentivada por isso. Eu saía de bolsona, eu ia, eu treinava, eu tomava banho, aquela coisa toda, tá? Que vocês já sabem, já viu a rotina de musa fitness? Então, pois é, eu fazia isso, mas eu não era musa fitness, não. Eu só era uma pessoa tentando, sabe? Sempre uma tentante. E aí eu começava a falar como que eu fazia, o que eu fazia. Fui ler os livros que falam sobre micro-hábitos, hábitos atômicos, anos-luz depois. Na época era bem iniciante. E eu falava sobre isso, empilhamento de hábitos. Eu chegava em casa à noite, eu deixava tudo preparadinho, sabe? E aí eu também comecei a me aventurar no quê? Nas minhas marmitas, na minha alimentação. Gente, eu amo sair pra comer. Eu amo fazer comidinhas em casa, sabe? Tudo pra minha mãe desculpa pra um lanchinho, gosto disso. Gosto de socializar com os meus amigos, tô sempre com eles, tô sempre em algum lugar. Mais nova, mais ainda, mas agora eu só dou uma pausa porque eu tô grávida. E aí, os meus hábitos alimentares, né? A minha mudança de hábitos, eu demorei muito pra poder fazer o acompanhamento mesmo. Tô falando de uma época muito antiga, tá? Com a nutricionista. Eu fui fazer até os meus 23 anos, vamos dizer assim. Mas eu sempre gostei de aprender as coisas e executar o que eu estava aprendendo. Isso iniciou meu movimento de ter marmitinha, de fazer marmitinha, porque a minha mãe fazia minha marmita. Minha mãe tem uma pensão, né? Ela vende comida. Então era mais fácil, ela deixava a carne pronta e eu fazia as coisas ali, meu arroz integral, minha comidinha. No maior prazer, eu lavava minha salada, fazia, não gostava muito de salada. Então, ao invés de eu pensar que eu tinha que começar comendo muitas coisas, muitos legumes, eu comia muitas vezes a mesma coisa que eu gostava até eu começar a ousar a comer os legumes e as verduras de forma diferente, com outras receitas para eu me sentir mais motivada. Então, eu acho que o segredo, no final das contas, é você começar com o que você tem, mas você também se permitir testar, sabe? Sem uma grande expectativa do que vai dar. Tem coisas que eu não gosto até hoje. Até hoje eu não como beterraba. Eu comia beterraba ralada e tudo mais. Como também até hoje. Mas se eu tiver que comprar, eu não vou comprar nunca. Porque eu não gosto do sabor. Mas outras coisas, abobrinha, chuchu, amei. Aprendi a gostar, sabe? De verdade. Jiló, bota um jilózinho milanesa na minha frente. E por aí vai. As coisas, elas vão dando certo à medida que a gente consegue largar a mão do perfeccionismo, largar a mão de estar no momento certo, no momento perfeito. E simplesmente faz. Com isso, quando eu comecei falando para vocês que ia ter um ponto que eu ia citar um incentivo da Quaker, que eu simplesmente fiquei muito inspirada, era justamente nessa hora. Recentemente, né, como vocês sabem, eu estou grávida de gêmeos e, amigas, tem sido batalha, sabe? Batalha manter a minha alimentação, batalha, coisas que você pensa que nunca mais podem dar errado, podem desandar, são desafiadoras e você começa a acreditar nisso, tá? Por exemplo, eu sempre gostei de treinar. Eu não tô conseguindo manter o ritmo que eu gostaria, sabe? Desde sentir algumas dores até mesmo a indisposição. Aí eu faço pilates 2 vezes na semana e é o que eu entrego, sabe? Aí às vezes eu consigo fazer 2 dias de caminhada ou vou pra academia e faço musculação, mas na minha cabeça, comparada à minha gravidez do Gael, eu super conseguiria manter. Mas é isso, né? Vivendo e aprendendo. E a alimentação é a mesma coisa. Eu sempre bebi muita água por conta do hábitos que mudam. Eu faço muito desafio. E aí eu incentivo, né, as clubs e tudo mais. Então funciona muito na minha rotina. Mas coisas muito simples se tornaram desafiadoras. Porque eu tô cheia de hormônio, porque muita coisa muda, enfim. E aí quando eu vi que Quaker
para incentivar, né, o consumo de aveia no café da manhã, o hábito de você consumir aveia no café da manhã, desenvolveu um calendário feito de aveia e enviou para alguns embaixadores da marca com o incentivo de que essa pessoa insira na sua rotina a aveia durante 21 dias. Eu vi isso e falei assim, gente, genial. Claro que tem várias receitas, inclusive no Instagram da Quaker você consegue achar essas receitinhas também. Eu falei, eu vou testar. E calhou bem de ser no momento que Gael tava ficando mais em casa na manhã, porque tirei ele da explicadora e ele tá de férias. Falei, vou testar todo dia uma receita com aveia. Pois testei porque de fato não é uma coisa trabalhosa, né? Eu amo aveia, mas eu como aveia de outras formas. Faço meu mingau já há muito tempo. Decidi implementar e me desafiar. Moral da história, testamos receitas doces, receitas salgadas, receitas no café da manhã, porque é isso, eu queria variar de uma forma que o Gael se motivasse comigo. E encontramos. Nossa cereja do bolo é a panquequinha de aveia com banana. Eu já comia panqueca de aveia com banana, mas eu fiz a mini. Eu comprei um negocinho, sabe, de fazer direitinho, e eu fiz a mini. Eu faço a panquequinha, boto uma bananinha e faço a panquequinha. E assim, cara, que coisa gostosa. E como é muito mais fácil quando a gente começa se desafiando. E assim, Quaker, arrasaram nesse desafio, arrasaram nesse incentivo, na verdade, né? Eu me desafiei. E é isso. O que eu acho da nossa vida é exatamente isso. Levar tudo mais num experimento, levar tudo mais numa brincadeira. Às vezes a gente pensa assim, não tem jeito, eu não consigo porque quando você olha pro todo, você não se sente pronta. Mas quando você pega uma parte e fala assim, peraí, eu vou começar, eu vou me desafiar nisso daqui com as coisas que eu tenho disponíveis, flui. Sabe? E uma coisa vai motivando a outra. Eu sempre falo isso, né? Eu falo isso nos episódios, falo isso no Hábitos que Mudam, falo isso em aulas, em palestras. Cara, não é o todo que vai fazer a grande transformação. A transformação começa com uma pequena decisão. Você olha aí para as suas falhas, às vezes eu olho e penso, nossa, olha quanta coisa eu tenho que modificar na minha vida, olha quanta coisa eu preciso ajustar, ajeitar, mas muitas vezes não é isso. Para a gente conseguir, de fato, transformar a nossa vida, transformar o que você quer mudar, transformar aquilo ali em algo e começar mesmo sem medo, você tem que fazer uma pequena coisa. Porque a partir dessa, outras novas vão surgindo. E um campo de possibilidade vai se abrindo. Eu espero que esse episódio faça sentido para você e que eu te encontre na próxima semana.